Cecília acorda no meio da noite. Ela sai da cama, tentando não acordar o marido Adrian, e então alcança embaixo da cama o medicamento que ela escondeu lá. Enquanto está saindo do quarto, ele se mexe um pouco no sono e a assusta completamente. Cecília se move silenciosa e cuidadosamente até o quarto de vestir, onde pega uma bolsa de viagem cheia de roupas e coloca o remédio dentro também. Em seguida, ela aponta a câmera do corredor para o marido dormindo e verifica se está funcionando, para poder ficar de olho nele. Ela entra em uma sala que parece um laboratório e desativa as câmeras e o alarme da casa. Qualquer barulho que ela faça aterroriza, e ela verifica a câmera para ver se ele está acordado. Ela se veste rapidamente e sai da casa silenciosamente pela garagem. O cachorro Zeus a segue para fora e a assusta no começo. Ela tira a coleira elétrica dele. De repente, o cachorro ativa o alarme do carro, e Cecília corre em direção à cerca. A luz no quarto se acende enquanto ela sobe. Ela corre pela floresta e chega a uma estrada, esperando que sua irmã Emily a pegue. Mais do que um momento passa, e ela parece aterrorizada. Finalmente, sua irmã chega, e Cecília entra no carro. De repente, seu marido aparece atrás dela, gritando e quebrando a janela. Eles partem, mas ele encontra seu diazepam no chão. 2 semanas depois, Cecília está na casa de um amigo, James. Ela ainda está com medo de sair para fora, mas ele a convence a ir até a caixa de correio. Quando ela vai abrir, um homem que está correndo a assusta, e ela corre de volta para dentro. No dia seguinte, seu amigo está fazendo reformas em casa, e Cecília está cobrindo a câmera do computador quando de repente a campainha toca. Emily está na porta. Cecília fica chateada que ela está lá, pensando que o marido pode tê-la seguido até ali. Mas sua irmã tem algumas notícias. Ela mostra a ela um artigo no telefone, dizendo que o marido está morto. Cecília não entende como. Ela conta a James e Emily sobre a forma como ele a controlava, desde a aparência até a forma como ela falava e pensava. Seu abuso não parava apenas na violência física. No dia seguinte, Cecília consegue sair de casa mais facilmente. Ela pega as cartas sozinha e é parabenizada por seu amigo e sua filha, Sidney, por seus esforços. James encontra uma das cartas endereçada a ela. Mais tarde, Cecília e Emily estão em um escritório de advocacia. O irmão de Adrian, que também é advogado, lê os desejos finais do falecido, que deixou $5 milhões para Cecília, sob a condição de que ela nunca seja acusada criminalmente ou declarada mentalmente instável. Naquela noite, ela surpreende Sidney e James com um presente, agradecendo-lhes por cuidarem tão bem dela. James recebe uma grande escada e Sidney ganha uma conta bancária com dinheiro suficiente para ir para a escola de moda. Eles comemoram e, em seguida, Cecília vai para seu quarto. Ela continua tendo a sensação de que alguém a está observando. Na manhã seguinte, James sai para o trabalho e pede a Cecília para acordar Sidney. Ela faz exatamente isso, deixando o fogão ligado. O café da manhã pega fogo e a garota apaga o incêndio com um extintor. Mais tarde, Cecília está sozinha em casa, mas sente algo estranho e vai investigar. Ela vasculha toda a casa e não encontra nada, quando de repente ouve a porta da frente se abrir. Cecília verifica a entrada. Não há ninguém lá, mas ela ainda se sente estranho. De repente, pode-se ver uma segunda respiração ao lado dela. Na mesma noite, Cecília e Sidney estão dormindo no quarto de Sidney. De repente, algo puxa as cobertas delas e começa a brincar com a luz no quarto, acordando Cecília. Ela pensa que vê alguém no quarto brevemente, mas percebe que é apenas o manequim de Sidney. Então ela vai pegar as cobertas do chão e pensa que há alguém sentado na cadeira ao lado dela, então joga as cobertas nele. Não há ninguém lá. Ela puxa as cobertas,
mas elas não se movem. Quando olha para elas, é como se alguém estivesse em cima delas. Cecília chama por James, acordando Sidney no processo, e ele corre para o quarto. Como nem ele nem sua filha veem ninguém, ele a acalma um pouco, dizendo para não deixar a memória de Adrian assombrá-la. Cecília tem uma entrevista de emprego. O entrevistador flerta com ela enquanto se sentam, mas quando percebe que ela está nervosa, pede para ver seu trabalho. Cecília abre a bolsa, mas seu trabalho não está lá. Ela fica muito chateada e desmaia. James está sentado com ela no hospital enquanto o médico diz para ela se acalmar até que os resultados dos exames estejam prontos. Cecília está tomando banho e ouve o telefone tocar. Ela atende a seu médico dizendo que a razão para seu desmaio são os altos níveis de diazepam em seu sistema. Cecília vê uma garrafa de diazepam na pia do banheiro com uma impressão digital ensanguentada. Mais tarde, Cecília leva James para ver o irmão de Adrian. Ela conta a ele sobre a garrafa de diazepam, dizendo que foi colocada lá por Adrian, mas o irmão a ignora. Então ela diz que não acredita que ele esteja morto, que ele encontrou um jeito de ficar invisível e que tem certeza de que seu irmão sabe disso. James fica chocado e o irmão de Adrian não fica impressionado. Ele diz que seu irmão o torturou também, entrando em sua cabeça. Ele mostra a ela uma foto do corpo morto de Adrian e diz que também ficou aliviado quando seu irmão morreu. Cecília vai ver Emily e eles têm uma conversa desconfortável em que sua irmã diz que leu o terrível e-mail sobre como ela se sente em relação a ela. Cecília diz que não enviou o e-mail, mas que Adrian o fez. Emily não acredita nela e diz para ela procurar ajuda. Naquela noite, Cecília verifica os itens enviados em seu e-mail e encontra o e-mail enviado para Emily. Sidney entra e a encontra chorando no chão. Depois de algumas palavras reconfortantes, elas decidem sair. Sidney se levanta e algo a atinge. Ela imediatamente chama seu pai, pensando que Cecília fez isso com ela. Por mais que ela tente, ela não consegue convencer os dois de que não foi ela quem atingiu a garota, então eles a deixam sozinha na casa. Cecília sabe que Adrian está de alguma forma lá e começa a chamá-lo. Ela pega um saco de café e espalha por todo o chão de um dos quartos, sentando-se do outro lado da porta. É melhor se inscrever no canal, senão iremos te fazer uma visitinha. Firmemente acreditando que Adrian está lá, ela fala com ele, implorando para ser deixado em paz. Ela tem a ideia de ligar para o telefone dele, e quando toca, ela pode ouvi-lo no teto. Cecília sobe no teto e começa a procurá-lo, mas não vê ninguém. Ela liga para o telefone novamente e vai em direção a ele, onde encontra as chaves de Adrian, uma faca e seu trabalho de design. Há um barulho atrás dela, então ela pega a tinta e joga na abertura do teto, revelando de repente os contornos de um homem. Ela desce do teto e o procura, quando ouve água correndo na cozinha. A pia está cheia de tinta. Uma mão invisível a agarra e a levanta abruptamente. Ela é jogada ao redor da casa, eles lutam, ele a persegue e tenta estrangulá-la, mas ela o enfrenta e foge da casa. Cecília consegue pegar um Uber e pede para levá-la à casa onde morava com Adrian. Eles chegam à casa e ela pede ao Uber para esperar. Cecília entra e é acompanhada por Zeus. O cachorro a segue até o laboratório no porão, onde ela se dirige diretamente para um dos gadgets. Ela tenta descobrir o que é olhando para um tablet preso na parede e consegue desativar o gadget, revelando lentamente um traje de invisibilidade. Cecília tira o traje do manequim, quando o cachorro late e corre em direção a algo, alertando-a de que há outra pessoa na casa. Cecília vai se esconder no quarto de vestir, mas é seguida pelo homem invisível. Ele abre a porta, mas ironicamente não a vê imediatamente.
Ela foge enquanto o cachorro late para ele. Enquanto está no Uber, ela liga para Emily pedindo para encontrá-la naquela noite. Cecília espera por sua irmã em um restaurante, olhando nervosamente para a cadeira vazia. Quando Emily chega, ela conta a ela sobre o que encontrou na casa de Adrian, o que provaria que ele ainda está vivo. De repente, uma faca fica flutuando no ar, matando Emily. No momento seguinte, a faca está na mão de Cecília. Um cliente do restaurante grita e todos ficam assustados, afastando-se dela. Cecília é imobilizada e presa. Ela é levada a um manicômio, gritando que não fez isso. Olhando para os cantos vazios do quarto, ela diz que Adrian matou sua irmã e que ela sabe que ele está lá. Ela é sedada e deixada sozinha. Passos são ouvidos em sua direção, e as palavras surpresa. James e outro detetive estão interrogando Cecília. Ela diz que tem provas sobre Adrian, mas não pode contar o que é porque ele está na sala e eles não conseguem vê-lo. O outro detetive sai e ela pergunta a James se ele acredita nela. Ela diz que se sente culpada, mas que James também se sente culpado à sua maneira. Mais tarde, Cecília está conversando com um médico que diz que ela está grávida e que aconteceu em algum momento do último mês. No dia seguinte, o irmão de Adrian vai vê-la no hospício. Ele está lá para dizer que, desde que ela foi acusada criminalmente e potencialmente considerada mentalmente incompetente, ela perdeu o direito ao dinheiro de Adrian. Ela o menospreza, comparando-o ao seu irmão narcisista sociopata. Ele diz que ela tem duas opções: assinar o documento e abrir mão do dinheiro, ou ter o bebê e voltar para Adrian. Ele oferece a ela uma nova vida com Adrian em uma ligação telefônica. Ela recusa e rouba uma de suas canetas quando ele não está olhando. Ele diz que voltará em 3 dias para sua decisão final. Mais tarde naquela noite, depois que o funcionário verifica minuciosamente o quarto de Cecília e sai, ela entra no chuveiro. Ela pega a caneta e, enquanto começa a cortar suas veias, diz: "Você não vai conseguir o bebê." De repente, o homem invisível segura sua mão e ela o esfaqueia repetidamente. O segurança entra, mas vê o traje danificado. Ele tenta dar um choque no homem invisível, mas ele usa o taser contra o segurança. Cecília corre, mas é rapidamente detida por 2 seguranças. Eles a levam de volta para o quarto e o homem aparece novamente, matando os seguranças, mas continuam chegando e sofrem o mesmo destino, um por um, completamente inconscientes do que está acontecendo com eles. Depois de matar o último guarda daquele andar, o homem larga a arma. Cecília corre atrás dele e pega a arma. Ela o persegue até a escadaria e atira nele. Ambos saem da instalação e vão para fora, na chuva torrencial. Cecília o procura, com a arma em mãos. Ela ouve um barulho e vai atrás, enquanto os guardas de segurança também estão atrás dela. Perto dela, há um porta-malas aberto, então ela se aproxima, supondo que ele está se escondendo lá. Ele a agarra de repente e começa a estrangulá-la, dizendo que se ela não obedecer, ele machucará aqueles que ela ama, como Sidney. Cecília o persegue novamente, mas quando ela sai da cerca, o homem invisível acelera em sua direção com o carro enquanto ela atira nele, causando outro acidente. Cecília rouba aquele carro e o persegue novamente, implacável. Enquanto dirige, ela liga para James e diz para ele voltar para casa e proteger Sidney. O homem invisível chega a casa e entra no quarto dela. Ela acorda e pega o spray de pimenta em sua bolsa. Como pode ouvi-lo se movendo, ela o pulveriza e ele cai. Ela foge gritando, mas o homem a agarra. Nesse momento, James chega em casa e o homem começa a atacá-la em vez disso. Sidney implora para ele parar de bater em seu pai, quando de repente, Cecília chega e o atinge com um extintor de incêndio, depois o mata a tiros. Ela se aproxima do corpo e tira a máscara, revelando que era o irmão de Adrian. Uma unidade policial tática é vista vasculhando a casa de Adrian enquanto gritos de socorro são ouvidos de dentro.
A polícia derruba uma parede no porão e encontra Adrian amarrado. Mais tarde, James conta a Cecília como ele foi encontrado, mas ela não acredita que ele tenha sido vítima de seu irmão. James tenta convencê-la, mas ela acredita que Adrian armou para o próprio irmão, fazendo-a se sentir como se fosse louca. Naquela noite, ela volta para casa. Ele a espera, feliz em vê-la. No entanto, ela não está tão feliz em vê-lo. Eles se sentam para jantar, e ele tenta ser vulnerável com ela, pedindo desculpas e dizendo que aprendeu sua lição. Ela quer que ele admita tudo o que fez, mas ele continua jurando que seu irmão o controlava. Cecília insiste em pedir sua confissão, e enquanto isso, James está do lado de fora da casa, ouvindo cada palavra que os dois estão dizendo. Enquanto ela chora, Adrian se aproxima para consolá-la, mas volta a demonstrar seu comportamento controlador novamente. Cecília vai ao banheiro para se limpar e é visto esperando por ela na mesa. Depois de estar fora por um tempo, ele fica inquieto e, de repente, se mata. Depois de um momento, Cecília volta e imediatamente chama os serviços de emergência. Ela sai do ponto cego da câmera de segurança, senta-se e o observa morrer. James corre em direção à casa depois de ouvir o que aconteceu e encontra Cecília saindo. Ela diz a ele que Adrian se matou, mas James vê o traje em uma bolsa de viagem que ela está segurando e pergunta se ela planejou tudo desde o início. Cecília não responde diretamente à pergunta. Ela sai da casa, deixando tudo para trás.